Boa tarde, bem-vindos a mais um webinar do Mercado Eletrônico. O meu nome é Marcelo Pereira, eu sou responsável aqui na empresa por uma área que se dedica exclusivamente às soluções de gestão de fornecedores. Hoje nós escolhemos esse tema de sustentabilidade no relacionamento com fornecedores, porque ele reflete para nós a evolução da relação dentro da cadeia de suprimentos entre fornecedores e compradores ao longo dos últimos 7 anos, desde que a nossa área foi criada. Eu me lembro muito bem que lá no começo a gente falava muito sobre saneamento de cadastros, sobre cadastros básicos do fornecedor, e hoje a gente está evoluindo para falar numa relação de longo prazo entre compradores e fornecedores. A gente pode a qualquer momento aí, quem participar, quiser mandar perguntas para a gente, tem um link aí no rodapé, vocês poderão a qualquer momento mandar perguntas para a gente. Então, eu sempre gosto de começar a apresentação falando um pouquinho sobre o cenário atual, né? De quais são os fatores que estão delineando esse ambiente que a gente vive hoje dentro da gestão da cadeia de suprimentos, né? Então, quando a gente olha lá, a gente percebe que a gente tem tido um aumento da complexidade dessas cadeias de forma muito acentuada. Hoje a gente tem relações de terceirização muito mais intensas do que a gente tinha no passado, né? A gente percebe também que os consumidores estão cada vez mais exigentes, né? Eles olham para os produtos que adquirem e querem que esses produtos sejam baseados numa produção sustentável dentro da cadeia como um todo, né? A gente vê por outro lado, a gente vê a questão da internet, cada vez mais popularizada, essas mídias sociais, que fazem com que as notícias corram de forma muito rápida, né? Não só boas notícias, mas também notícias negativas. Então, assim, o cuidado ele tem que ser cada vez maior por conta disso. As empresas também estão cada vez mais expostas à fiscalização, né? A tecnologia tem trazido uma agilidade para os órgãos públicos, de forma que as empresas estão cada vez mais expostas, né? Os mercados também voláteis. A gente percebe que as empresas têm tido uma dificuldade muito grande em poder medir qual vai ser a demanda que vão ter para os seus produtos. E isso muito influenciado por questões de estabilidade política e econômica. A gente pode perceber nos últimos dias aí como fatores aí que eram totalmente imprevisíveis, como, por exemplo, protestos ao longo da América Latina toda, como declarações de líderes, acabam influenciando nos mercados de forma totalmente imprevisível. Mas tem um fator adicional que até eu não tinha antes colocado nos slides e hoje eu acabei incluindo, que é essa velocidade das inovações por conta da capacidade dos fornecedores de desenvolverem novos processos e novas tecnologias. Então, quando a gente olha tudo isso, se lá atrás a gente falava muito que isso trazia um aumento de risco, né? Não só de imagem, de corresponsabilidade fiscal e trabalhista, mas também até de ruptura de fornecimento, a gente também pode capturar isso como uma oportunidade, né? Uma oportunidade de ganho para a cadeia toda, né? Se as empresas que adotarem uma visão de colaboração conseguirem se diferenciar e dentro da cadeia capturar uma abordagem mais sustentável e que possa usar essas inovações para alavancar a cadeia como um todo. E aí é muito interessante porque eu diria que a gente aqui diariamente está em contato com empresas assim, dos mais diversos segmentos e dos mais diversos portes, e é interessante a gente perceber diferentes estágios de evolução em relação ao relacionamento com os próprios fornecedores, né? Acho que dá para a gente dividir isso em 3 estágios básicos, né? O primeiro deles, aquelas empresas que estão essencialmente preocupadas com cumprir obrigações legais, né? De um lado, ter a comunicação correta, então ter os dados corretos do fornecedor para se comunicar de forma correta, mas também cumprir leis para evitar qualquer tipo de responsabilidade fiscal e trabalhista. A gente já percebe um outro grupo de empresas que já estão preocupadas com as questões relacionadas à governança e compliance, muitas vezes porque essas instruções ou essas normas vêm das matrizes de empresas multinacionais, onde são obrigados a cumprir normas como, por exemplo, a SOX, né? Para quem não se lembra, ela nasceu lá em 2002, quando tiveram aquelas fraudes contábeis na Bolsa Americana,
com empresas como a Enron e a WorldCom, e fizeram com que o Congresso tivesse que criar uma lei para restaurar a confiança pública. Então, a gente percebe muitas empresas preocupadas em cumprir essas normas e ter soluções que possam ajudar com que eles estejam adequados a todas essas leis. Só que também a gente já está percebendo um grupo de empresas que está indo além. Empresas que estão preocupadas com a sustentabilidade dentro da cadeia. São empresas que estão mudando a sua visão, daquela visão que era uma visão exclusivamente voltada para o que o seu cliente queria, mas, na verdade, agora está olhando a cadeia de valor como um todo, né? Olhando para os fornecedores e olhando para os clientes e trazendo para ele uma visão muito mais estruturada da cadeia como um todo. Essas empresas elas estão olhando muito mais para a qualidade dessa relação com os fornecedores, né? E estão buscando realmente ter essa questão de inovação. Uma coisa que a gente tem percebido muito aqui nos projetos que a gente tem implementado, eu diria que a gente já tem aí por volta de uns 50 projetos entre já implementados e projetos que estão em fase de implementação, é que a gente não tem um projeto igual ao outro, né? Eu sempre me perguntei e procurava entender o porquê disso. E está muito ligado a isso, né? Ao estágio evolutivo das empresas. Além de que também cada setor e às vezes a própria empresa tem as suas próprias peculiaridades e as suas especificidades que fazem com que seja necessário você ter soluções muito específicas, né? E interessante porque esse conceito de sustentabilidade, né, que é uma palavra que está na moda, aí ele teve uma origem. Eu fui até procurar estudar um pouco esse assunto e descobri que já há alguns anos foi criado um grupo. Esse grupo ele é composto de países e algumas entidades que criaram o que eles chamam do Grupo de Marrakech, preocupados em estudar a produção e o consumo sustentável. E tem um capítulo desse grupo que ocorreu em 2006 lá no Reino Unido, que trabalhou especificamente na questão da sustentabilidade em compras. Inicialmente voltado lá para compras públicas, esses conceitos também vêm sendo aplicados também para compras privadas. Então, são conceitos, né, que a gente ouve aí no dia a dia, que muda do conceito de menor preço para o conceito de melhor preço, onde você passa a falar de custo total de propriedade, e onde a aquisição ela não leva mais só em conta a questão dos aspectos econômicos, mas ela olha também quais são os impactos que os aspectos ambientais e sociais têm naquela aquisição. E passa a dar uma importância muito grande nessa questão da sustentabilidade dentro da cadeia de suprimentos, né? Esse conceito ele também vem sendo expandido, né, da cadeia para essa relação específica entre comprador e fornecedor. E a gente percebe aí nos projetos com empresas que já têm esse conceito já bem implementado, que elas estão procurando cada vez mais desenvolver vínculos comerciais mais estreitos, ter relações mais justas e duradouras, quer dizer, não pensar só naquela relação de produto e preço, né? E tentar capturar aí uma vantagem competitiva em relação a outras cadeias, né, quando você tem um aspecto de colaboração entre compradores e fornecedores. Nos projetos que a gente tem implementado por empresas que estão nesse estágio, a gente tem tido uma demanda grande para implementar, por exemplo, plano de ação após avaliações que determinam algum tipo de deficiência que precisam ser corrigidas. Então, uma forma de você ter uma colaboração onde o fornecedor estabelece lá um plano de melhorias e outras vezes o fornecedor consegue até apresentar inovações que passam por comitês e que recebem premiações e bônus para fornecedores que conseguem atingir esse estágio. Para quem teve lá a oportunidade de assistir no evento do Summit do Mercado Eletrônico lá em 2018, a gente teve a presença do professor Holger, da Universidade de Twente, da Holanda. Foi muito interessante, porque naquela ocasião ele veio justamente a abordar esses conceitos dessa mudança na relação com os fornecedores, né? E interessante porque ele chegou a mencionar que lá na Alemanha já existe um movimento onde muitos fornecedores que estão escolhendo quem vão ser os compradores. Quem quiser ver esse trabalho, essa apresentação dele, está disponível lá no nosso blog. Tem uma área lá de podcasts, tem a apresentação do professor Hogan no evento Summit ME de 2018.
recomendo, é bem interessante a gente assistir isso. E aí, ao longo desse período todo onde a gente vem implementando os sistemas de gestão de fornecedores, a gente também vem percebendo que, além daquela classificação em termos evolutivos dos clientes, a gente vê também alguns posicionamentos comportamentais em relação à relação com os fornecedores, né? A gestão de fornecedores. A gente percebe um grupo que ainda está numa fase de ignorar, né, essa questão. Eu tenho outras coisas para pensar, eu procuro nem pensar nesse assunto. Já tem um outro grupo que ele sabe da importância em fazer a gestão de riscos, de ter uma relação colaborativa com os fornecedores, mas aí, devido às questões do dia a dia, acaba postergando isso e diz que vou assumir um determinado risco e lá mais para frente eu acabo me preocupando com esse assunto. Mas a gente já percebe um grupo significativo de empresas que estão realmente dispostas a gerenciar a relação, os riscos e as oportunidades que existem dentro da cadeia. Quando eu olho para esses dois grupos, né, esses dois primeiros, o pessoal que ignora e aqueles que assumem o risco, a gente começa a perceber algumas causas, né, para esse tipo de situação. Muitas vezes a gente ainda vê um baixo nível de consciência e entendimento, né, a respeito dos riscos e oportunidades de uma relação mais estreita dentro da cadeia. O outro aspecto que eu acho que talvez seja o aspecto mais importante e eu acho que o maior vilão realmente o dia a dia, né? Quer dizer, o dia a dia consome o tempo das pessoas de uma forma tão intensa que os projetos mais estratégicos acabam sendo sempre postergados, né? Sempre eu tenho que cumprir uma determinada SLA, eu tenho que prover determinado saving e não tenho tempo de focar. A gente também percebe muito que já existem muitas normas que estão muito mais ligadas a burocracias ou a questões de auditorias, que também acabam impedindo com que as equipes consigam dar um foco para um processo mais bem estruturado, quer dizer, tentando buscar esses ganhos. O que a gente percebe também quando, dentro desse ambiente, acabam acontecendo alguns eventos que são gerados por deficiência da gestão de riscos, acaba tendo uma corrida para tentar cobrir determinada situação, e aí você acaba implementando um processo sem que ele seja muito bem estruturado. Ele é muito mais para cumprir uma determinada situação pontual do que, na verdade, você conseguir ter uma captura de uma oportunidade de diferenciação maior. E aí é interessante porque muitas das empresas acabam num dilema e conversando com a gente, puxa, mas afinal de contas, né, por onde que eu começo? Né? Por onde que eu posso começar a implementação de um sistema de gestão de fornecedores baseados aí numa relação de sustentabilidade? E aí, só para ilustrar, eu fui buscar um pouco aqui na literatura e um pouco do que a gente tem praticado aí, incentivado os clientes a praticar antes da implementação dos sistemas, e a gente vê assim alguns tipos de metodologias, como essa metodologia dos 5 passos, onde você faz um mapeamento, identifica os riscos, onde você tem uma análise qualitativa e quantitativa, você planeja as respostas e depois você monitora esses riscos. Né? São metodologias aí de mercado, depois se alguém tiver interesse pode escrever para a gente, aí eu consigo mandar isso com mais detalhes, né? As famosas matrizes de probabilidade e consequência, onde você consegue classificar os fornecedores em graus de risco diferentes e dar uma tratativa mais específica para o fornecedor, né? Eu não vou ter as mesmas exigências de relacionamento com fornecedores que me trazem níveis de riscos diferentes, né? A famosa matriz aí de compras ou de Krajcik também é uma matriz bem interessante, que a gente percebe muitos clientes utilizando aí para fazer essa segmentação e definir os processos na gestão junto aos seus fornecedores. Eu trouxe aqui também um trabalho bem interessante que foi desenvolvido lá pelo Centro de Estudos de Sustentabilidade da GV, onde mostra quais são os critérios para um diagnóstico de sustentabilidade. Também recomendo, quem puder ver, está dentro do ciclo de 2014 que eles desenvolveram todo um trabalho para definir quais são os critérios para desenvolver uma política de sustentabilidade. Isso está na internet, também se alguém quiser
a gente pode divulgar, e eu acho que ele contribui muito para as empresas que estão realmente querendo evoluir nesse tema. E aí o que a gente tem percebido e tem procurado ajudar os nossos clientes é num caminho evolutivo, né? Então, você pode começar ali gerindo os seus riscos, né? Olhando para as questões regulatórias, para as questões ligadas à reputação e também as questões operacionais e ir tentando evoluir. Então, à medida que você vai percorrendo esse caminho, você vai conseguindo, então, buscar esse caminho da sustentabilidade, não só da sua operação, mas também na cadeia, e aí sim você conseguir capturar essas inovações todas. O que a gente tem procurado fazer nos novos projetos, até com parcerias que a gente tem com algumas consultorias, é aplicar um material que dá um diagnóstico do grau de evolução, do grau de maturidade que as empresas têm em relação ao tema. E é interessante porque a gente consegue tirar uma fotografia do momento atual, entender qual é o grau de maturidade atual, provocar para que a gente tente entender para onde essa empresa quer chegar e criar um roadmap mesmo de implementação de um programa de forma evolutiva, né? Para que a gente consiga ir vencendo todas aquelas barreiras que a gente citou aqui. E aí o nosso trabalho aqui como empresa de tecnologia, né, a gente tem um papel importante que é fornecer sistemas e serviços para justamente ajudar nessa implementação. Então, uma das coisas importantes que o mercado demanda muito é que eu possa ter um painel de controle e para que eu possa centralizar todas as informações relativas aos processos, né? Eu estou falando desde as questões do cadastro, da homologação, da avaliação de performance dos fornecedores, da parte da gestão de mão de obra terceirizada e assim por diante. Quer dizer, é importante ter um painel de controle centralizado, onde você possa ter uma visão global desse fornecedor. Também é importante você conseguir gerir um número muito grande de variáveis, né? A gente sabe, né, que na hora que você categoriza os fornecedores, você tem regras diferentes por categorias, você tem vencimentos de obrigações, de documentações que precisam ser controladas, você tem SLAs de respostas muito específicas, então são muitas variáveis que precisam ser trabalhadas, né? É importante também a gente automatizar esses processos, seja lá na captura dos dados, né? Seja tendo workflows muito específicos para cada tipo de situação. É importante a gente também conseguir auxiliar na tomada de decisão, colocando algoritmos que vão ajudar e desenvolver um cálculo de risco também para esses fornecedores. E aí, o que é importante para isso tudo? É ter um canal de colaboração. Então, essas ferramentas precisam permitir, para que a gente possa capturar essa colaboração, é ter efetivamente um canal, como eu disse lá, através de planos de ação ou através de sugestões de inovação. E aí a gente tem visto, né, na experiência dos projetos que a gente tem implementado, né, qual tem sido o grande fator de sucesso naqueles que são mais bem-sucedidos. Eu diria que o que está por trás de todos esses tópicos aqui é o engajamento, né? Acho que a coisa mais importante é realmente ter esse tema no dia a dia das empresas, é discutir o conflito, né, entre o que eu falei das barreiras que existem, do SLA, do saving, que discutir a estratégia de compliance, quais são os indicadores que eu vou ter, envolver toda a empresa, né, todos os níveis, do CEO, do CPO, o conselho, as áreas todas, né, então, de forma vertical, mas também horizontal, a área jurídica, compliance, recursos humanos. A gente tem percebido que os projetos de maior sucesso, quando a gente tem uma participação efetiva de todas as áreas e assumindo um compromisso de efetivamente utilizar soluções e fazer com que também, ou ajudar com que também os outros elos da cadeia venham a utilizar. Quer dizer, o engajamento dos fornecedores aqui é muito importante. Do outro lado, para implementar um sistema de sucesso, é importante os processos serem revistos, né? Não adianta nada eu automatizar um processo que está lá manual e já estabelecido, mas o importante é eu ter aí processos e KPIs muito bem definidos, né? A outra coisa é ter uma implantação evolutiva. Não adianta eu querer achar que vou implementar todos os processos de uma vez só. Dá para começar aos poucos,
dá para você ter ganhos etapa por etapa. Né? A solução tecnológica ela tem que permitir com que você tenha uma evolução dos processos junto com a tecnologia, porque para que um não trave o outro. Né? E mais do que tudo, né, o alinhamento entre o discurso e a prática, né? Preciso ter muita coerência. Não adianta eu vir implementar um processo todo e que depois isso não seja permeado pela empresa e que na prática a empresa não venha ter esse discurso no seu dia a dia implementado. E pensando no futuro, né, eu diria que talvez esse futuro ele já está acontecendo hoje. O que a gente tem percebido que as empresas estão muito mais conscientes em relação a esse tema. O que eu vi alguns anos atrás, quando a gente começava a discutir isso, a gente percebia uma distância muito grande em relação à preocupação, em relação aos objetivos das empresas. Hoje a gente percebe que isso está na pauta, então ele vem cada vez mais sendo importante. Também os processos e o relacionamento dentro da cadeia, eles estão muito mais maduros hoje em dia. E a gente também percebe as tecnologias também muito mais maduras. Né? Então, a coleta de dados com robôs e com integrações com bases públicas e privadas, a capacidade de cruzamento de informações, né, criando indicadores, e a geração automática aí de análise de riscos por conta de algoritmos, né, que podem ser desenvolvidos para isso. E aí, para fechar, antes da gente abrir para perguntas, quer dizer, é muito interessante, eu diria que eu tenho o privilégio de estar participando desse período, né, de evolução, e você vem percebendo realmente, quer dizer, que as empresas estão conseguindo, o mercado ele está cada vez mais transparente, as decisões estão sendo muito mais assertivas, e com isso você vê os riscos cada vez menores, e também a gente já percebe como esses benefícios, né, estão alavancando a cadeia como um todo. Isso era o que eu queria passar para vocês, assim, de um pouco do cenário que a gente tem encontrado no mercado, e eu abro agora aqui para perguntas, para quem querer abrir a discussão, que eu acho que esse tema é um tema que tem tudo aí para a gente continuar amadurecendo e evoluindo junto com vocês. Então, vamos lá, eu tenho uma primeira pergunta. Uma cadeia sustentável de fornecimento envolve também um fluxo e transformação dos produtos e serviços, com o intuito de satisfazer as pressões e incentivos ao meio ambiente, tornando uma empresa competitiva e proativa para a sustentabilidade. Legal? É exatamente disso que a gente vem falando. Ela pergunta, gostaria de saber como é mensurada essa cadeia de sustentabilidade. Seria através da homologação? Quais os órgãos governamentais que estão à frente desse controle? Na verdade, o processo de homologação, ele envolve esses fatores todos. Agora, eles são baseados em leis, então a gente falou um pouco da SOX, a gente tem FCPA, Lei Anticorrupção, mas eu acho que mais importante do que isso são as próprias políticas que os setores implementam. Né? Se de um lado você tem órgãos que controlam isso, inclusive do ponto de vista ambiental, eu acho que para além daquilo que é lei, tem as boas práticas. Então a gente vê muitas empresas que têm normas próprias ou setoriais de exigência dentro da sua cadeia de determinados comportamentos em relação à sustentabilidade. E para isso existem aí também várias certificações, né? A ISO 14000, que é relacionado à gestão ambiental, a ISO 31000, por exemplo, que é relacionada à gestão de riscos, que também dá um embasamento para isso. Essa foi a pergunta da Albertina. Vamos ver se tem mais uma pergunta. Quero saber sobre a importância da qualidade profissional e certificados da empresa. Não tem dúvida que a experiência profissional das pessoas que vão estar envolvidas nesse projeto é essencial. Né? As próprias certificações, como eu disse aqui, também embasam as empresas para que elas possam também participar desse processo. Mas eu diria que a gente vê muitos clientes que estão indo além da questão das certificações. Né? Eles querem ver em loco quais são as práticas que os seus parceiros comerciais eles estão estabelecendo hoje. Mas eu diria que
que é importante cada profissional se preparar. Eu acho que hoje já existem muitos cursos no mercado, oportunidade de benchmarks, e as pessoas precisam realmente estar preparadas, não só no nível de consciência do problema, mas também estarem tecnicamente preparados para poder desenvolver esse trabalho. Na sua opinião, qual é o grau de importância de desenvolver dashboards de análises operacionais no cenário de hoje? Não tem dúvida que o cruzamento de informações, como eu disse, ele é muito importante. Então, o que a gente percebe é que por trás de todos esses processos, né, você precisa ter uma base que permita você desenvolver KPIs, que você possa desenvolver indicadores e você ter um dashboard para poder acompanhar esses indicadores, seja do grau de risco dos seus fornecedores, seja da performance que eles têm tido, que vai facilitar a escolha do fornecedor durante os processos transacionais. Que o Alexandre está perguntando se o material vai ser disponibilizado. Sim, a gente vai disponibilizar o material, depois vai estar... inclusive, a gravação vai estar no nosso blog, não é isso? Vai estar disponível para todos. Outra pergunta do Roger: como provocar o movimento de inovação na base de fornecedores, considerando que o desenvolvimento de novos pode ser mais moroso? Eu acho que isso começa mesmo com uma política da própria empresa e é uma questão do dia a dia junto aos fornecedores, né? A gente tem que trazer um engajamento dos fornecedores que já estão na nossa base, que eu acho que isso não acontece só com substituição de fornecedores, mas com aqueles que já são nossos parceiros, né? Então, a implementação de um projeto tem que prever isso e a gente tem que realmente mudar uma cultura que tem de relacionamento com os fornecedores. E aí, aqueles fornecedores que já estão na nossa base, com certeza eles vão se envolver. A Beatriz pergunta: visto que as empresas estão cada vez mais preocupadas com a questão de compliance, como estabelecer a relação com o fornecedor sem ultrapassar a linha do compliance? Vamos ver se eu entendi, Beatriz, o que você quer dizer aqui. Quer dizer, a gente procura manter sempre a linha do compliance, né? O compliance, eu acho que é a base dessa relação. Você ter boas relações com o fornecedor não significa que a gente vai abrir mão daquelas normas que regem o compliance da empresa. Então, eu diria que é possível a gente trabalhar com o fornecedor, implementar uma política de colaboração sem quebrar as regras de compliance. A Lara pergunta: uma dificuldade que enfrento é tangibilizar o que é compras sustentáveis de uma forma em que as pessoas traduzam o conceito em seu processo de trabalho. Como traduzimos esse conceito de uma forma simples para que as pessoas comprem a ideia? Eu acho que a palavra sustentabilidade ela está um pouco, eu acho, desgastada, né? Mas eu acho que, basicamente, eu acho que a melhor tradução disso são relações de longo prazo. Então, no momento em que a gente, no dia a dia, com os parceiros comerciais, a gente começa a olhar para esse parceiro comercial como alguém que vai ter uma relação de ganha-ganha, onde eu vou trazer benefícios para os dois lados da cadeia, eu acho que as pessoas passam a entender que eu não tenho mais aquela relação de troca pelo melhor preço e por simples uma qualidade pontual do produto. Eu acho que isso faz com que as pessoas comecem a ter um mindset diferente. O Guilherme pergunta: como você enxerga a visão de algumas empresas que entendem que o atendimento de requerimentos de sustentabilidades não é um valor estratégico a ser tratado em nossa cadeia de fornecedores? Então, na verdade, acho que tem a ver com aquele estágio evolutivo que eu mostrei, né? Eu acho que a gente já percebe uma onda muito grande de empresas que antes estavam naquele estágio de ignorar ou de assumir essa questão, para as empresas que têm consciência e enxergam os benefícios da cadeia. Então,
eu acho que é uma questão mesmo de tempo, e quem ficar para trás nesse ponto vai perder competitividade. Eu acho que já as empresas vão perceber que não é uma questão só cultural, né? É realmente uma questão que vai ser de sobrevivência mesmo na cadeia. A Daniela pergunta, dada a sua experiência, como está o nível de maturidade das empresas brasileiras sobre o tema? Como eu disse, assim, é muito baseado na experiência que a gente tem de relacionamento com várias empresas. A gente percebe empresas nos 3 estágios. O que eu posso dizer para você é que cada vez mais eu vejo empresas evoluindo para aquele estágio onde se preocupava somente com as questões legais, para empresas que estão realmente preocupadas hoje em ter relações sustentáveis na cadeia. Acho que nós temos mais uma pergunta. Quais os maiores desafios na gestão de fornecedores e como trabalhar sempre as demandas de redução de custo contínuo? Como equalizar isso? Eu acho que vai muito na linha do que a gente falou, né? Na questão mesmo de cumprir as SLAs em relação a você estruturar um programa de implementação de gestão de fornecedores. Eu acho que tem que ser um programa que seja implementado passo a passo. O que a gente tem feito é, através de parcerias com consultorias, procurar orientar os nossos clientes para criar um roadmap para a implementação dessas práticas sem perder, vamos dizer, a qualidade naquilo que é importante, no cumprimento das SLAs e também nas entregas do dia a dia. Acho que conciliar essas duas coisas, eu acho que é o segredo. Tem uma última pergunta, que a maior dificuldade, o Alexandre diz que a maior dificuldade está no monitoramento desse processo de homologação, e perguntando se existem ferramentas. Isso é o nosso dia a dia, justamente, é implementar ferramentas para gerir esse processo de homologação, né? Você criando interface, daí não só para os fornecedores darem informações, mas através também de captura de informações em bases públicas e privadas, interface para os analistas e controle de todos esses vencimentos. Então, de um lado, você tem a tecnologia para ajudar, de outro, você tem políticas dentro do setor e da relação com os fornecedores para que você consiga ter sucesso nessa implementação. Eu tenho visto implementações de soluções tecnológicas muito parecidas, mas algumas com muito mais sucesso do que outras, justamente porque algumas conseguiram envolver muito mais a sua cadeia na operacionalização desses processos. Eu acho que é isso. Pessoal, eu agradeço a todos pela participação. Nós continuamos aqui abertos a mais perguntas aí, tem o meu e-mail disponível para vocês, e a gente vai deixar disponível para vocês no nosso blog, é isso? E estão me dizendo que vão mandar por e-mail também para todos a apresentação e o link, né, para poder, inclusive, assistir ao vídeo. Muito obrigado para todos e em breve a gente vai comunicar qual vai ser aí nosso próximo webinar. Boa tarde.